Graça e paz, meus irmãos, vamos nos colocar em pé para cultuarmos ao Senhor na manhã deste domingo, manhã ensolarada, abençoada. E já tivemos uma EBD muito gostosa, um tema muito maravilhoso. E agora nós vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor com o louvor do Vozes da Verdade. Escudo, a porta que Deus abre ninguém fecha, e não tem ferrolhos, não tem portas que vai impedir que o amor, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus caia sobre as nossas vidas por toda ela. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, confiança e fé para trilharmos nessa jornada da vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem rochas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Você tem ouvido a voz de Deus? Se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você está falando demais, está murmurando demais, está questionando demais. É porque você está duvidando de que Deus pode mudar a sua história e a sua sorte. Não há ferrolhos nem rochas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
escudo. Quando ouvimos a palavra nos protege. Ela é escudo. E aí os dardos inflamados do inimigo não vai mexer com a gente. E os dardos inflamados do inimigo só acontecem quando nós não ouvimos a palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o que está no Salmos 46:10. Senhor, eu não sou super-homem, sou homem como todos os demais, pequeno, falho, pecador, e como o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou. Mas o Senhor é tudo em nós. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, eles nos teriam engolido vivo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso esconderijo. À sombra do Onipotente, descansamos. E nós habitamos no teu esconderijo. Debaixo das tuas asas estamos seguros. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por nos dar abrigo debaixo das asas do Senhor. Obrigado por nos aninhar, cuidar de nós, nos dar alimento, sustento, amparo, proteção. Senhor, louvado seja o teu nome. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Bom é estarmos aqui na casa do Senhor, com o povo do Senhor, aprendendo do Senhor, para viver os últimos dias de vida que nos resta sobre a face da terra, e que possamos viver melhor do que já vivemos, nos comportar melhor do que nos comportamos, testemunhar mais do que já testemunhamos, e glorificar e exaltar mais do que já glorificamos, porque apesar e afinal das contas, o Senhor preservou o nosso viver até aqui e não nos deixou faltar o pão de cada dia. Louvado seja o teu nome. Nós temos segurança no Senhor, nós temos confiança no Senhor, nós amamos o Senhor. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós temos estudado a palavra de Deus de livro a livro, de capítulo a capítulo e de versículo a versículo. Estava aqui fora do ar, falando com a igreja, que provavelmente o estudo do Evangelho de João chegue a 14 meses. E as pessoas podem dizer que onde já se viu estar vendo apenas um evangelho, quando tantas coisas têm acontecido e dá para se tirar tantos sermões temáticos usando o que está acontecendo no mundo. Veja essa pandemia, veja aí a política, veja a política mundial, veja o que está acontecendo lá no mundo. Por que que esse pastor fica pregando e insistindo em ver de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo, de forma textual, expositiva e apologética? Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ela é como espada de dois gumes. Amados de Jesus Cristo, nós cremos na palavra. Nós precisamos examinar as escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo disse, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o Evangelho de João é o Evangelho que por si só, se todo o cânon, todos os outros 65 livros se perderem, ele é suficiente para salvação, para edificação, para
fortalecimento, direção, é o livro do Espírito Santo. Então nós estamos estudando, e sempre 2, 3 versículos, 4 versículos, raramente nós chegamos a 6, 7 versículos, porque são ricos em ensinos, e é de Jesus, é do que Jesus veio fazer, do que fez, do que viveu, do que testemunhou, e a reação daqueles que, povo de Israel, menina dos olhos de Deus, como está escrito na Bíblia, e que julgavam serem de Deus, quando que na realidade o próprio Messias lhes disse que vós tendes por pai o diabo. Então a religião deles os ocupou tanto, e o poder que a religião lhes deu foi suficiente para cegar-lhes o entendimento, para não reconhecerem o Cristo, o Messias, o Salvador da humanidade. E por não o conhecerem, ou não o reconhecerem como Messias, fecharam todos os seus sentimentos, todas as suas portas, e o desprezaram. Mas não apenas o desprezaram, mas intentaram, planejaram, arquitetaram eliminá-lo. E é algo que nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso tempo, para a nossa realidade eclesiológica, denominacional, para pontuarmos questões que possa afastar de nós toda a militância religiosa, denominacional, para voltarmos os nossos olhos para Jesus, os seus ensinos, para que tenhamos práticas dignas de termos a sua paternidade, a sua direção, a sua orientação, para que não caiamos nos mesmos erros que os judeus caíram, para que a graça de Deus esteja em as nossas vidas, e que por orgulho, por dureza de coração, dentre outros sentimentos do homem, não possa fazer com que a nossa geração não seja como a geração de Israel, que teve o Deus encarnado presente junto a eles, e podia mudar toda a sorte de vida deles, toda a história dele, toda a história de Israel. Israel, se tivesse ouvido a Jesus nos anos 70, não teria de maneira nenhuma se cumprido: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes quis te ajuntar como a galinha junta os teus pintainhos, e tu não me ouviste. Então, amados de Jesus Cristo, que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 12, de 12 a 15, o seguinte: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo à festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando em Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, conforme está escrito.
Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando, montando em um jumentinho. Senhor Jesus, é o Senhor que está aqui, é o Senhor que estava lá. É esta a palavra. É este o testemunho que João está dando acerca do Senhor, do Messias, do Salvador da humanidade, do Deus de amor, de graça infinita, que tem todo o poder no céu e na terra. O assunto é o Senhor, das maravilhas, dos feitos do Senhor. Por que isso em os nossos dias? Porque sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Estamos aqui graças ao Senhor e queremos te conhecer melhor, porque um Deus que fez tamanha maravilha e operou grandes sinais e milagres e se entregou de uma forma tão maravilhosa como essa, como poderíamos nós deixar de conhecer-te para que na eternidade possamos estar com o Senhor, já sabendo quem o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor faz, como o Senhor quer, e o que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Sem te conhecer, não podemos estar contigo. Seremos estranhos ao Senhor e o Senhor a nós. O Senhor diz que não chama a gente como servo, mas que chama de amigo. E é muito bom ter o Senhor como meu amigo. É muito bom ser amigo do Senhor. É muito bom poder falar do Senhor, testemunhar do Senhor, aprendermos juntos do Senhor. Te digo, e tu sabes, que é o maior dos privilégios que eu tenho na minha vida. É de ser, falar e testemunhar que sou do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados de Jesus Cristo, este dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o dia feliz. É o dia mais feliz da história de Israel. É o dia que, há uma semana antes da sua morte no Calvário, da sua via crúcia, da sua morte sacrificial, da sua morte expiatória, da sua morte vicária, é dia de festa. Não porque é Páscoa, não porque é o preparativo para a Páscoa, não, mas é o dia especial porque Jesus está voltando a Jerusalém. E há aqui uma inquietude. João, o evangelista, está dizendo: o dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. Grande expectativa. Já havia corrido a boca miúda do feito de Jesus em Betânia, da ressurreição de Lázaro. Então, o foco principal não é mais a Páscoa e o seu significado, mas a vera Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Então, todos querem ver a Jesus Cristo. Todos querem poder estar perto de Jesus Cristo. Então, horas, minutos preciosos de grande ansiedade. Jesus virá a Jerusalém. Amados de Jesus Cristo, quantas pessoas deixaram de vir à casa de Deus, que o próprio Deus, o Salvador Jesus Cristo, disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Jesus está aqui. Lá uma grande multidão esperavam entrar
em Jerusalém, mas ele está aqui. E temos um pequeno número de pessoas, porque as pessoas estão mais preocupadas com a pandemia do que com a eternidade. Estão mais preocupados em não se infectarem do que irem para o inferno. As pessoas estão preocupadas com aquilo que não é para se preocupar. As pessoas estão mais com medo daquilo que não é para ter medo. Do que a gente deve temer? Temer a Deus, que depois de matar, tem poder de lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Mas não é este o nosso assunto. O nosso assunto é a festa, a expectativa da grande festa em Israel. E o anseio era Jesus. Peregrinos de todos os termos de Israel em Jerusalém para comemorarem a Páscoa com um propósito diferente. Em uma Páscoa diferente de todas as outras Páscoas que houveram. Mesmo em Páscoas anteriores, Jesus estava presente, mas não despertou este interesse na vida das pessoas de Jesus estar ali. Mas por que agora? Porque agora é o tempo determinado por Deus que todas as atenções se voltem para Jesus. Por quê? Ele é o Messias. Por quê? Porque é Ele que vai salvar Israel. Por quê? Porque é Ele o Salvador do mundo. Por quê? Porque é Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então todos se voltam para Jesus. E os interesses das pessoas que se voltam para Jesus são interesses próprios específicos para si, para a sua vida presente, para a sua vida terrena, para a sua vida carnal. Ele ressuscitou a Lázaro, então ele pode mudar a minha história. Eu estou lá com um problema com o meu vizinho, tem uma pendenga aqui, e ele puxou a cerca mais para... Então Jesus resolve problemas circunstanciais do nosso dia a dia. Jesus é mais do que nós achamos que ele é. Jesus pode mexer nessas questões? Sim. Mas ele tem muito mais do que nós imaginamos. Ele veio salvar. E eles têm uma expectativa em Jesus, isso é política, de que Jesus pudesse, como governo, como monarca, como rei, se ele pôde ressuscitar a Lázaro, ele podia muito facilmente botar fora dos termos de Israel o Império Romano. Ele poderia, sendo rei em Israel, com o poder que ele tinha, de nenhum inimigo mais entrar e saquear Israel. Eles tinham uma expectativa terrena de Jesus, assim como você tem uma expectativa terrena de Jesus, para esta vida, para esta situação, para esta sorte de coisas que envolve o nosso viver pessoal, familiar, municipal, estadual, federal e universal, para as coisas da terra, para as coisas do nosso dia a dia. Todos os pedidos de oração que nós recebemos dentro da igreja são pedidos de oração para coisas terrenas, nunca para coisas eternas. A fé que as pessoas pedem para ter é uma fé para poder viver nessa terra com mais facilidade. Mas a gente tem que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, porque as promessas que Deus nos fez se cumprem em nós. Nunca faltará o pão de cada dia. Aparece de uma forma ou de outra. O meu Deus
suprirá todas as vossas ou nossas necessidades em glória. Eu creio. Eu descanso. Espero no Senhor. Então, se você ver os pedidos de oração, nestes 23 anos que eu estou aqui em Parque dos Camargos, são para coisas terrenas. Quando fala acerca de fé, é fé para poder viver a vida física, social, familiar, para as coisas da vida, para as coisas terrenas. Então, esta grande multidão está com uma expectativa muito forte dentro do seu coração, porque o rei que esperávamos para resolver as questões políticas sociais vai resolver todos os nossos problemas. As pessoas buscam alguém para resolver os seus problemas. O seu problema é problema seu. Quem tem que resolver é você. E você deve ter sabedoria para gerir a sua própria vida. As pessoas às vezes se encostam nas outras pessoas para que as outras pessoas possam resolver os seus problemas. Mas o seu problema é seu. E você tem que resolvê-los. Tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Não espere no outro. Você tem que ter um pouco mais de confiança em Deus e um pouco mais de confiança em você. Você não é o que você acha que você é. Você é mais do que você é, porque você não está só. Deus está com você. Então, tudo quanto fizer, prosperará. É uma promessa. O justo, lá nos Salmos 1, diz que nós somos uma categoria de pessoas de excelência, que nós não somos jogados de um lado para o outro como uma palha. Nós somos do Senhor. E onde a gente põe a nossa mão e põe o nosso pé, trabalhando, não fazendo o corpo mole, não sendo malandro, a gente cresce. Essas questões são práticas, compreensíveis e naturais. Vai para frente. Não te mandei eu, esforça-te. E tem bom ânimo. Seja sempre animado. Seja sempre contente. Sabe? Para de chorar. Para de murmurar. Para de reclamar. Vai para frente. Atrás vem gente. Sabe? Eu sou coitadinho. Isso é malandragem. Tem muito crente malandro. Tem muito crente que vive nas custas dos outros, com essa ladainha dessa conversa mole. Sou um coitadinho, e agora o que vai ser de mim? Estou com Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Amados, eles estão projetando em Jesus alguma coisa que Jesus sabe. E aí aos preparativos, a celebração, e o desejo coletivo da multidão era ver a Jesus e honrá-lo, mas com um propósito governamental, monárquico, para aclamarem Ele como rei. Qual é a sua expectativa, meu irmão, em relação a Jesus? O que você espera de Jesus? E o que você quer de Jesus? Eles querem ver para honrá-lo.
E aqui vão cortando tudo quanto é ramo de palmeira que vê. Eu vejo aqui as tamareiras com poucas ramagens, com poucas folhas. Eu vejo aqui as tamareiras todas cortadas, porque as pessoas vão cortando as folhas das palmeiras e das tamareiras para aclamarem a Jesus. Eu vejo agora, e é um paralelo, se bem que esse é o Messias nosso, mas aquele é o Messias de Jesus. O que as pessoas fazem quando o Jair Messias Bolsonaro vai passando nas suas motocicletas e as pessoas vão balançando as bandeiras verde e amarela que estavam fazendo falta? Isso aí me faz voltar à década de 60, que era muito visto hastear bandeira antes de entrar na sala de aula, todos nós lá no pátio, em ordem unida, cantando o hino nacional. Isso é maravilhoso, é patriotismo. Acenam bandeiras, né? É um negócio, né? Está passando. Então eles vão acenando, porque o Bolsonaro vai nos salvar, o Bolsonaro vai nos dar isso, Então as pessoas ficam todas voltadas para. Elas estão lá com esse propósito para verem Jesus, para aclamá-lo. Chegou aquele que vai tirar a gente desta sorte, deste domínio, ele vai nos dar. Isso. A gente sempre projeta no outro aquilo que o outro pode dar para a gente, para fazer com que a nossa vida seja mais sossegada e tranquila, e que a gente possa ter mais prosperidade, possa ganhar mais, possa ter mais, possa ser mais, quanto que na realidade Jesus volta a Jerusalém para cumprir um propósito, e o propósito de Jesus é de salvação, é de vida eterna, é um propósito diferente do propósito que aqueles propositam em cima de Jesus. Qual é o seu propósito em Jesus? Qual é o propósito de Jesus em você? Olha para Jesus de uma outra forma, do que ele pode te dar, e que é diferente daquilo que você quer, daquilo que você acha que necessita, daquilo que você deseja. Há muitas pessoas hoje se encostando em Jesus, em muitas igrejas que se dizem evangélicas, com envelopes de dinheiro, com cartões magnéticos, para depositarem ali dinheiro para receber bênçãos. Jesus não é uma moeda de troca das expectativas da humanidade. Jesus é o Salvador do mundo. Há expectativa nestes preparativos da celebração, mas Jesus está se preparando. Ele volta a Jerusalém para morrer. Ele volta a Jerusalém para se entregar de livre e espontânea vontade para ser crucificado, porque enquanto aquela multidão está lá, para aclamá-lo, para honrá-lo, para vê-lo, lá dentro do templo, onde as pessoas vão entrar na presença do Eterno, estão ali preparando-se para dar cabo em Jesus Cristo. Há coisas que estão acontecendo, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós olhamos só o texto e não vemos o contexto, e tiramos do texto vários pretextos. É necessário que tenhamos uma cosmovisão daquilo que estava. A multidão era um só espírito de ver a Jesus e honrá-lo. Por maior que seja o evento, por maior que seja o número dos peregrinos, da peregrinação, das pessoas que saíram das suas cidades, das suas vilas, das suas aldeias, dos seus lugares para virem a Jerusalém, além do cerimonial, amados de Jesus Cristo, que quando você ver a Jesus, você possa honrá-lo, não por aquilo que ele pode te dar, mas por aquilo que ele é. Ele é Deus, ele é o Salvador do mundo. Amados de Jesus Cristo, tudo que os fariseus, os sumos sacerdotes, os levitas, a classe principesca estava fazendo, era um momento exato para dar cabo do seu projeto, que não tinha nada a ver como ver para honrá-lo, mas era vê-lo para prendê-lo e matá-lo. A humanidade, a multidão e os peregrinos com outros intentos. E amados de Jesus Cristo,
Se você veio aqui para ver Jesus, adore-o na beleza da sua santidade. Vim para adorá-lo, vim para louvá-lo, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, quão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Este deve ser o seu intento. Essa deve ser a sua vontade. Entre para adorar. Esqueça todos os seus problemas, esqueça todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, todas as necessidades. Agora estou diante de Jesus. Adore. Adore do jeito que você está, da forma como você está, com o problema que você tem, com as lutas que você tem, com as dificuldades que você tem, com as enfermidades que você tem, com o problema dos outros que você carrega. Você veio ver Jesus. Se desliga de lá de fora. Amanhã, não é hoje, não é agora. Pode ser que você nem esteja amanhã aqui e perca a oportunidade de estar na casa de Deus, com o povo de Deus adorando a Deus. Não é por curiosidade que nós estamos aqui. Não é por interesses pessoais que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para fazer a nossa obrigação, nós estamos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Venha à casa de Deus para honrar, glorificar e exaltar a Deus, mas eu posso fazer isso lá na minha casa. Nós não ficamos tanto tempo lá na nossa casa. Interesseiros, interessados. Se ele diz que eu fui moço e agora sou velho, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, por que você não vive a sua vida abundantemente confiando em Deus? Confia em Deus, eu sei que Ele te amará, e pela tua mão te guiará, e seja pois por onde for, confia em Deus, em teu excelso amor. Confia em Deus, por onde quer que vá, e pela sua mão te guiará, e seja pois por onde for, confia em Deus, em teu excelso amor. Estou com você todos os dias da sua vida, não te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. Agindo Deus, quem impedirá? A multidão simplesmente quer ver a Jesus. A fama de Jesus chega ao seu ápice. Mas há um divisor claro, como a água se separa do olho, do interesse da multidão e do interesse da classe oficial, política, religiosa, sacerdotal. Não é mais atrativos. Os sumos sacerdotes, os levitas, a classe principesca também esperam a Jesus ansiosamente para executar os seus intentos, para acabar com aquele que está fazendo com que a multidão olhe para Jesus, esperem a Jesus
adorem a Jesus e deixa de olhar para eles. E deixa de estar fora do domínio deles. Esse é o meu povo. Essa é a minha gente. A gente está aqui há tanto tempo e agora chega este e todos vão buscá-lo. Como é que a gente fica? Como fica a nossa história? Como fica a nossa família? Como fica a nossa religião? Amados de Jesus Cristo, há pessoas que acham que têm domínio sobre as pessoas. O simples fato de eu ser batista, de uma denominação batista, não dá à denominação batista o direito de achar que a denominação batista é dona de mim. Eu não sou domínio e o batista não é meu dono. O meu Senhor se chama Jesus Cristo. Ah, mas você fez a sua declaração de fé. Você fez o seu pacto. O meu pacto foi feito com Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador, a quem eu entreguei a minha vida, o meu coração, a minha eternidade a Ele. Ele é o Senhor, Ele é Curios, não sou seus, coisa nenhuma. Pertenço de corpo, alma e espírito a Jesus. Então, eu posso excluir Ele, posso botar Ele fora, pode fazer o que você quiser comigo, mas você só não pode uma coisa: riscar o meu nome do livro da vida. Então as pessoas botam pavor em cima das pessoas. Você vai sair da igreja, você vai perder a salvação, seu lixo. Jesus disse que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por quê? Porque meu Pai que mais deu é maior do que eu. Uma vez foi um pastor lá na minha casa. Eu era vice-presidente da igreja e era um líder, como se fosse um co-pastor lá na igreja. E ele veio lá na minha igreja porque aconteceu alguma coisa lá na igreja e nós saímos da igreja. Passou, acho que uns 15 dias, ele veio lá na minha casa e disse: Sérgio, se você não pedir a sua carta, eu vou excluí-lo. Falei: faz o que você quiser, rapaz. Pode excluir, pode rasgar, pode tacar fogo, pode pintar e bordar. Você só não pode fazer uma coisa: riscar o meu nome do livro da vida. Tem uma testemunha aqui. Ele chorou que nem criança. Com pena de ouro escrito está o meu nome lá no céu. As pessoas que foram procurar a Jesus, e só Jesus sabe o interesse que elas tinham nele, estão fazendo o certo, deixando a religião e a tradição para buscar aquele que pode salvar a humanidade. Seja sempre o seu interesse a Jesus, mas não vai ser ignorante, mal educado. Agora eu não pertenço mais a igreja nenhuma. Ou permaneça na vocação em que você foi chamado, mas com clareza de pensamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas você permanece batista, pastor Sérgio? Permaneço. Tem denominação melhor do que a denominação batista? Por certo, tem. Mas então por que o senhor não passa para... Está muito bom aqui. Nós somos democrático-parlamentares. Cada igreja é uma igreja. Então, cada pastor pode pensar como quer, pode pregar como bem quiser. Todos sabemos que vamos comparecer diante de um tribunal de Jesus Cristo. É com Cristo que nós vamos prestar conta. E vou prestar conta não só da minha vida, mas eu não vou prestar conta à denominação. Eu vou prestar conta ao Senhor da igreja, que é Jesus. Então essas questões devem ser claras. Mas a classe principesca, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, estão ali picados.
Mas a multidão, alheia a tudo aquilo que está acontecendo, porque essas coisas são coisas que são fechadas, né? Não cabe a todos, como algumas questões que nós tratamos aqui, a igreja às vezes nem fica sabendo, na maior parte não fica sabendo o que acontece de fato para uma igreja existir e funcionar. Você veio para adorar, louvado seja Deus. As outras coisas, elas são coisas necessárias, que fazem parte, mas que o real sentido e significado de uma igreja é adorar a Deus. Ponto. Amados de Jesus Cristo, eles tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aqui está expressa a manifestação do interesse. Bendito nosso Rei, aquele que vai governar, que vai acabar com os nossos inimigos, que vai voltar, vai dar para a gente a liberdade. Imagina agora o que os cubanos estão esperando em Cuba, 60 e poucos anos depois que Fidel tomou com mão forte lá. Pastores presos, gente morta, gente presa por querer liberdade. E tem gente aqui fazendo o diabo para botar a nossa nação debaixo de um jugo desse, e a gente cristão sendo odiado, porque já somos 40% da população, e a maioria da igreja são de direita, e Bolsonaro é de direita. Eu não sou fã lá de Bolsonaro, mas ele é de direita. Ele preserva a família, ele preserva o Estado laico. E o Estado laico não é só para evangélico, é para macumbeiro, é para tudo quanto é coisa. Mas a gente tem liberdade, a igreja está aberta. Ele não fechou nada. Então, defendo os interesses que são os mesmos que eu tenho: Deus, família e liberdade. Mas as pessoas estão glorificando a Jesus Cristo e bendizendo a Jesus Cristo, porque querem de Jesus Cristo um domínio, querem de Jesus Cristo um governo. Mas o que Jesus Cristo quer deles é o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele podia mudar a situação político-social em Israel, em a sua relação com os países que o cercavam, que eram inimigos, e poderia dar paz em Israel por longos períodos. Mas Jesus tem muito mais do que isso. Amados de Jesus Cristo, quando nós ouvemos a palavra Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Salmos 118, 25 e 26. Salmos 118, 25 e 26. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faz prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, da casa do Eterno. Nós vos abençoamos. O amado de Jesus Cristo, Hosana, quer dizer: salva-nos agora, te rogamos. Agora é advérbio de tempo. Olha a expressa necessidade política em Israel. Voltaram-se para Jesus porque Jesus tem poderes sobrenaturais. Então voltam-se e aclamam a Jesus. Quantas pessoas estão aqui agora cedo por interesse? Quantas pessoas já vieram aqui por interesse? Quantas pessoas que já nos assistiram por interesse? Quantas pessoas que gastaram a sua vida inteirinha por interesse?
tudo que pedires, crendo, recebereis. Mateus 21:9. Mateus 21:9. E a multidão que foi adiante, que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, salva-nos agora, te rogamos. Salva-nos desse sistema, salva-nos dessa vida em que nós temos. Hosana em hebraico é salve, te rogamos, salva-nos. Ele ressuscitou a Lázaro, ele pode tirar, e pode mesmo. Mas os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que os judeus tinham perdido? A sua liberdade. E onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Mas a liberdade de Jesus é dos seus pecados. Então, o plano de Jesus Cristo é um, e o plano de Israel é outro. Ou outros. Porque enquanto uns planejam um rei, outros estão planejando, ele nunca vai ser rei em Israel. Nunca. A gente vai matar ele. Amados de Jesus Cristo, toda a expectativa para o livramento dos que os oprimiam e que dominavam de todos os inimigos, era Jesus. Jesus é a solução para todos os seus problemas. Que pode, tudo, Jesus pode mudar qualquer situação. Se ressuscitou a Lázaro, trará de volta a glória da nação, trará de volta a glória da nação, como nos tempos de Davi e de Salomão. Bons tempos que viveram os nossos antepassados. Queremos viver da mesma forma. Queremos viver como nos tempos de Epicúrio. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas em liberdade. Caba não, mundão. Ó amados de Jesus Cristo, enquanto a multidão fazem gestos e declarações, exaltações, lá no templo, o lugar onde as pessoas, para entrar lá no templo, tem que se banharem, se purificarem, porque tocaram em mortos, esbarraram-se umas nas outras e estão limpos para entrar na presença do Altíssimo, está dentro do templo, onde a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque esse Jesus que esperam como político, entrou e ensinou dentro dela. Estão lá com qual intento? De adorá-lo? Não. De matá-lo. Amados de Jesus Cristo, há situações que estão acontecendo. A multidão levam, balançam os ramos de palmeiras para honrar uma pessoa vitoriosa e que lhes colocariam em uma condição melhor do que as que estavam vivendo, debaixo do jugo de Roma. O Messias, o monarca, há aqui uma importância messiânica, e eles chegam a aclamá-lo. Ele é rei. Não é porque você diz que Jesus é rei que ele é rei porque você diz que Jesus é rei. Não é porque você coloca Jesus no lugar de rei que ele é rei porque você colocou ele como rei. Não, ele é monarca, ele é rei. E ele diz: o meu reino não é deste mundo. Amados de Jesus Cristo, respondeu Jesus, João 18:36, o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, que não são aqueles que aclamam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando nós oramos o Pai Nosso, para que o reino de Deus se estabeleça, eu tenho um desejo: e venha a nós o teu reino, esse reino em que vivemos, porque o seu reino é eterno, porque o seu reino é perfeito. Eu posso viver em qualquer lugar, mas o meu rei é o Senhor Jesus Cristo. Oh, amados de Jesus Cristo, são coisas importantes. A nação de Israel não queria um salvador de almas. A nação de Israel não olhava para dentro de si e via-se como pecadores condenados, mas que tinham dentro do seu coração uma certeza de que por irem ao templo, se lavarem, sacrificarem, estava salvo. Eles não se preocupavam com isso, eles estavam seguros de que eram de Deus e não precisavam de um Salvador. Assim como você faz parte de uma igreja, de uma denominação, acha que por estar na denominação, você está salvo porque você é o dono da denominação, porque você abriu a igreja, porque você faz cronologicamente, faz aí a sua ordem de culto, a sua liturgia, e aí você, porque a sua igreja dá glória a Deus, sua igreja dá aleluia, porque a sua igreja não corta o cabelo, não raspa a perna, não deixa de usar o paletó, você, gente, isso é coisa da carne, é coisa da matéria. Para você ter Deus e salvação, você precisa de Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo, e a religião menospreza o Salvador, a religião menospreza o Messias. Por quê? E a nação quer o quê? Um monarca. A nação quer um rei. A nação quer um governo, porque todos aqueles que estavam ali não eram suficientes, e só na visão deles, eles foram lá fazer as honrarias a Jesus com interesses sociais, políticos. Qual é o seu interesse? E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Escrito onde? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta de júbilo, ó filha de Jerusalém, eis que o teu pai virá a ti, justo e salvador, humilde, e cavalgando sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Isaías capítulo 62, versículo 11. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, eis que o teu pagamento, com ele, e diante dele a sua obra. Amados de Jesus Cristo, olha só como a nação estava. Uma nação religiosa, junto com os discípulos. Os discípulos de Jesus estavam vendo todas estas coisas. O simples fato de Jesus montar em um jumentinho, filho de uma jumenta, a palavra de Deus, que era a Torá, que era a lei, que eram os escritos, deveriam vir à sua memória de que o reino de Jesus não era desse mundo, que ele era o Messias, que ele era o Salvador. Mas isso aconteceu? Viram isso ali? Quando é que os discípulos foram cair em si? Coloca aí para mim. Aí eu preciso de você, Alex. E eu vou ler 2 Tessalonicenses capítulo 1.
Você pode colocar para mim aí, na TV, para poder ler? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, sentimos-nos no dever de continuamente render graças a Deus por vós. Aliás, como é justo, portanto a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Por esta razão, nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstradas por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Eles são provas evidentes do justo julgamento de Deus, a fim de que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflições os que vos causam tribulações, a recompensa. E quanto a vós que sois atribulados, vós de pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em meio às chamas, ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse evento se dará no dia em que ele vier para ser glorificado nos seus santos e exaltado em todos os que tiverem crido, inclusive em vós que crestes em nosso testemunho. Conscientes desse fato, oramos constantemente por vós, a fim de que o nosso Deus vos torne dignos da vossa convocação e cumpra com poder todo bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vós e vós nele, conforme a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deu problema lá. Continua lendo, irmão Lindoval. 13. Ninguém se envolve, criticando, porque isso não acontecerá se o primeiro venha a fantasia e ser revelado o homem da identidade, o filho da petição, o qual se opõe, levando como filho que chama de Deus, ou objeto de Deus, e tudo afetado pelo lado de Deus, ou instintivamente como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que, ainda convosco, eu vos faço Deus essas coisas, e agora sabeis que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Foi feito nos tempos da atividade, um só opera, e aguarda somente que seja afastado aquilo que o detém, o Espírito Santo. Então será, de fato, liberado e livre a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, tudo que expirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do inimigo é distribuído dos naturais, com todo o poder e sinais de prodígio da sua mentira, com todo engano da injustiça ao qual opera, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois que Deus nos manda a oração do erro para dar decreto na mentira, para que serem julgados todos que não puderem decreto na verdade, antes, pelo contrário, que alegaram a injustiça. Devemos nós, filhos da graça a Deus, o qual irmãos amados pelo Senhor, como filhos de Deus, nos escolheu desde o para a salvação pela santificação do Espírito
uma fé na verdade. Para que também nos chamou, mediante o nosso Evangelho, a alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmão, permaneceis firmes, guardai a tradição que nos foram ensinadas pela palavra, pelo Cristo na voz. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, nos amou e nos deu eterna consolação com esperança pela graça. Console o vosso coração e nos confirme com toda boa obra e palavra. Amados de Jesus Cristo, você pode ver, segundo Tessalonicenses, o capítulo 1, nós tivemos um problema técnico aqui, lá no nosso estúdio, lá na nossa máquina, mas o versículo 15, não temas, ó filha de Sião, eis que vem o teu rei, vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Ó amados do Senhor Jesus Cristo, expectativa, tem a gente nos dias em que vivemos, interesses tem dentro das nossas denominações e nas religiões, assim como tinha na religião judaica, as expectativas de irem até Jesus com propósitos dos mais diversos, devem ser selecionadas e motivacionadas em um só plano, em um só desejo, em uma só expectativa: salvação, vida eterna. Se você busca Jesus Cristo por outras coisas, não busque, porque o reino dele não é desse mundo. Quem ofereceu à humanidade riquezas é o inimigo. Jesus disse: não é o servo maior do que o seu senhor. O filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele é Salvador. Mas que importância isso tem lá no futuro? Será que existe céu? Será que existe inferno? Eu quero aqui agora. Nós vemos aí nas tratativas que temos com as pessoas, e quando o pastor fala em relação à tranquilidade que ele tem em relação à morte, as pessoas dizem: mas o senhor já criou os seus filhos, o senhor já fez isso, eu ainda tenho os meus filhos pequenos. Os seus interesses, eles são óbvios. Mas louco, esta noite se te pedirem a tua alma, para quem será? Ó amados de Jesus Cristo, alegra-se muito, ó filha de Sião, o teu exulta de júbilo, ó filha de Jerusalém, eis que o teu pai virá a ti. Você veio aqui buscar a ele, mas ele veio aqui antes de você buscar a você. Se apresentou a você e você não o reconheceu. Você precisa abrir os teus olhos para ver, abrir os teus ouvidos para ouvir. Você precisa ver quais são os desígnios de Deus, qual é a vontade de Deus e o que você quer de Deus. Esta nossa vida, com vacina ou sem vacina, ela vai acabar. Com dinheiro ou sem dinheiro, ela vai acabar. Com casa ou sem causa, ela vai acabar. Com cárcere ou sem cárcere, ela vai acabar. Essa vida vai acabar porque todos morrem em Adão. O que tu tens, para quem será? O pessoal da minha casa está preocupado comigo. Já estou deixando tudo separadinho para os filhos. E é difícil dar para os filhos aquilo que você tem, porque às vezes aquilo que você tem não é aquilo que o seu filho quer. Muitas vezes aquilo que você tem para dividir com os outros não é aquilo que seus filhos acham que merece, porque sempre um merece mais do que o outro.
E tem um monte de... Não deixa para deixar para os seus filhos, porque você, homem, morre primeiro, tá? Homem morre primeiro. Estava vendo um testemunho de Carlos Alberto de Nóbrega. No casamento com aquela mulher bonita que ele teve, ele perdeu metade de tudo aquilo que ele tinha. Ele estava vivo ainda, ele está vivo ainda, graças a Deus. Aí a metade que ele tinha, ele dividiu com os filhos dele. Aí se casou com uma médica de 40 anos. E ele tem só o que ele ganha. Ele vive naquilo que é dos outros hoje, porque ele deu tudo para os outros. Então, o homem morre primeiro do que a mulher. Pode ser que eu viva mais 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. Mas acorde para a sua vida. Essas coisas a gente divide. A salvação a gente compartilha. E o que você precisa é de Jesus. O que você precisa é de salvação. Não é de doutrina religiosa. Estudos bíblicos com tal, da igreja tal, tudo conversa mole. O Salvador se chama Jesus. E você precisa de Jesus para ser salvo. Se aquela nação fosse Jesus Cristo em outra petição, teria sido dado a elas. A salvação que elas queriam é do domínio de Roma. A salvação que você quer é do domínio de quem? Nós temos que entender essas questões. Elas são questões objetivas. Todas as outras são subjetivas. Davi morreu. Salomão morreu. Mas Jesus é eterno. Davi continua morto. Salomão continua morto. Mas Jesus está vivo. Então você, quando vai buscar a Jesus Cristo, é para salvar da perdição do inferno. E não para salvar você do PT, do PC, do B, do PSDB, do MDB. É para salvar você do inferno. Dá para entender? Quando você vem a Jesus Cristo para aclamá-lo, saiba que a função dele não é porque eu vou colocá-lo como rei. Há um cântico que nós cantamos lá na igreja, que eu mudei a letra, né? Que é: coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos. A coroa que eu coloquei em Jesus foi de espinho. Ele é rei. Ele é eterno. Eu posso exaltá-lo. Posso render glórias a ele por aquilo que ele é. E ter consciência de que o reino dele não é terrestre. Ele não vai mudar essa sorte de coisas aqui. A gente vai viver em paz, em meio à guerra, porque ele é o príncipe da paz. Entenda isso, igreja. Pelo amor de Deus. Não vai ser mais um religioso buscando coisa para a sua própria vida. Porque por mais que você ganhe, caixão não tem gaveta. Deus abençoe a todos. Até a noite. Vamos orar, Pai. Tivemos algumas dificuldades, houve algum atrapalho na transmissão, mas não no raciocínio. Que o Senhor Deus possa completar esta palavra de poder e de interesse da humanidade nas coisas terrenas e nas coisas espirituais. Dá-nos a tua direção, compreensão, esclarecimento, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia, com uma oração silenciosa. Estamos despedidos. Irmão Edivaldo, feliz em vê-lo. Deus abençoe.